Olá, está começando mais um Pix Notícias. Confira os destaques dessa edição. Aluguel em alta. Aumento de 17% foi quase o triplo da inflação. Nossa equipe foi entender por que em algumas regiões do Brasil morar é tão caro. Colheita da uva na Serra Catarinense marca mais um festival Vindima de Altitude. A atração, que celebra a colheita da fruta, movimenta os municípios serranos. Aumento dos custos com educação impacta na elevação da inflação no Brasil, que veio maior do que o esperado por especialistas. Projeto catarinense busca cobrar dos políticos promessas de campanha. Primeiro encontro reuniu lideranças e deputados eleitos pelo sul do estado. Proposta do piso salarial de Santa Catarina se mantém maior que o salário mínimo e um dos mais altos do país, com um aumento de mais de 7%. Reportagem mostra o rico acervo de sítios arqueológicos no litoral catarinense. Espaços podem ser explorados como importante atrativo turístico. E você, já fez o acerto de contas com o Leão? Declaração do Imposto de Renda começou essa semana e especialista tira as principais dúvidas dos brasileiros na hora de declarar. Luto na cultura catarinense. Morre aos 73 anos Peninha, guardião da memória do Estado. A partir de agora, essas e outras informações da sua região, no Brasil e no mundo. Fique com a gente, o Pix Notícias já está no ar. Olá, obrigado pela companhia. Empregadores e trabalhadores entregaram ao governador Jorginho Melo, nesta semana, o acordo que reajusta o piso salarial regional de Santa Catarina em 7,43%. A proposta agora será transformada em projeto de lei e enviada ao Legislativo catarinense. O presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar, e o líder das negociações por parte dos trabalhadores, Ivo Castanheira, entregaram ao governador Jorginho Melo nesta semana o acordo entre empresas e trabalhadores que reajusta o piso regional de Santa Catarina em 7,43%. Fizemos um pedido ao governador solicitando que ele encaminhe para a Assembleia Legislativa esse projeto de lei um motivo de urgência, urgentíssimo, para que a Assembleia Legislativa aprecie e, de preferência, que vote as 3 comissões o mais rápido possível e também no plenário, para que volte também para o governador, para que ele sancione essa legislação. A proposta entregue ao governo do estado será transformada em projeto de lei e enviada ao Legislativo Estadual para aprovação dos parlamentares. Os empregadores e trabalhadores chegaram ao acordo e as novas faixas terão valores de R$ 1.521, R$ 1.576, R$ 1.669 e R$ 1.740. Em Santa Catarina, tradicionalmente o piso é maior que o salário mínimo federal, atualmente com o valor de R$ 1.320. É a demonstração de harmonia, de respeito entre as partes envolvidas. Mais uma vez e pela 13ª vez consecutiva, Santa Catarina dá um exemplo em que trabalhadores e empregadores sentam na mesa para uma negociação que é dura, mas é harmoniosa e respeitosa e sai um resultado que agrada as duas partes. Então, Santa Catarina é um bom exemplo. O piso dá um ganho maior do que sobre o salário mínimo para todo trabalhador. Isso é uma forma de dividir renda e que as pessoas possam ganhar um pouco mais. Ainda em Santa Catarina, parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram o projeto de lei que obriga a publicação de informações sobre sócios e proprietários de empresas vencedoras de licitações para obras contratadas pelo Executivo Estadual.
Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, realizada nesta semana, foi aprovado o projeto de lei que pretende dar mais transparência às obras contratadas pelo governo do Estado. O projeto obriga a publicação de informações sobre os sócios majoritários de empresas que tenham vencido licitações, se respondem a processos judiciais ou se têm ou não débito com a Fazenda Estadual. A publicação deverá ocorrer no Diário Oficial do Estado. A regra também passa a valer para os nomeados em cargos comissionados no Executivo Estadual. O PL é de autoria do deputado Sargento Lima e teve parecer favorável do deputado Márcios Machado. Projeto importante, deputado Sargento Lima, que traz normativas no que tange às empresas que ganham a licitação para obras públicas. Algumas empresas não entregam as obras, os sócios não têm idoneidade. A partir desse momento, então, terá que apresentar a idoneidade dos sócios para que a gente possa ter, de fato, uma obra de qualidade, porque o povo de Santa Catarina exige obras que sejam concluídas. Também recebeu aval do colegiado o projeto de lei que prevê a assistência psicológica prioritária para crianças e adolescentes órfãs de vítimas da Covid-19. O PL é de autoria do deputado Gerry Comper e segue para a Comissão de Finanças e Tributação. A base de unidade de suporte avançado de São Joaquim, na Serra Catarinense, recebeu adequação. Com um investimento de R$200 mil, a obra contemplou melhorias necessárias exigidas pelo Ministério da Saúde. Nesta semana foi feita a entrega das obras de adequação na base que atende a região da Serra Catarinense. A obra recebeu um investimento de R$200 mil. O governador do estado, Jorginho Melo, e a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, participaram da reinauguração. Vejo com muita alegria. Estou aqui em São Joaquim, nessa reinauguração desse equipamento bonito. Foi reformado, restaurado, um equipamento com estufas já previamente preparada para socorro. Então o SAMU presta em Santa Catarina um trabalho de muita relevância. As condições dessa unidade estavam péssimas, então as adequações que aqui foram feitas com a aquisição de novos equipamentos é dar mais segurança para quem tem que deslocar uma vítima, ou seja, do próprio hospital daqui ou de uma rodovia ou de um domicílio, com mais segurança, com mais qualidade e com muito mais eficiência. Criada em 2008, a base não havia passado por adequações e reformas de grande porte. A diretora do SAMU no estado, Carla Birolo, destacou a importância do investimento, proporcionando motivação à equipe e melhores condições de trabalho. O objetivo é melhorar a logística e a agilidade no atendimento aos pacientes da região. Hoje aqui em São Joaquim a gente está reinaugurando a base, que existe desde 2008 e não passava por adequação, reforma, e era uma estrutura que precisava de reforma, né? Parede, rachadura, não era adequada, e a FAES pensa muito nas condições do colaborador, porque a gente sabe que uma equipe qualificada com certeza vai levar o serviço à população de uma forma mais qualificada, né? O preço do aluguel residencial fechou em 2022 com a maior alta em 11 anos. O aumento de 16% foi quase o triplo da inflação no ano, de 5,79%. Os novos contratos de aluguéis residenciais ficaram em média 16,55% mais caros em 2022. É a maior alta desde 2011, quando os preços avançaram 17,30%. O aumento do ano passado foi quase o triplo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, que avançou 5,79% no ano. Com isso, a alta real dos novos aluguéis, descontada a inflação, foi de 10,76%. No litoral sul de Santa Catarina, a busca por casas de aluguel anual é intensa. Esse corretor explica que há mais pessoas procurando por casas do que imóveis disponíveis para serem locados. Existe mais pessoas querendo alocar casas anual do que casa para ser locada. Então isso aí cria uma alta no valor dos aluguéis, né? Vai criar com que os donos de imóveis sabem que se ele bota um valor, se ele não alugar hoje, daqui uma semana ele vai alugar, porque a procura por locação é muito grande. Essa é a alta na nossa cidade aqui, Garopaba,
é um nicho de mercado, né? Tem poucas casas, hoje a gente trabalha aí com 37 casas apenas de locação anual e a gente corre atrás todo dia querendo uma casa para alocar anual. Quando a gente acha, a gente faz festa. A pandemia fez com que mais pessoas buscassem morar em Garopaba, a questão do home office, né? Hoje a gente atende muitos clientes que moram e trabalham na sua casa. Isso aí fez crescer e criar uma demanda ainda maior de procura de locação anual. A questão de não ter prédio acaba encarecendo o valor dos terrenos, né? Hoje, se for botar o metro quadrado da construção pronta, o que mais tem valor é o terreno, por não poder fazer prédio. Então aqui hoje pode fazer no máximo 2 sobrados num terreno, né? Ou 4 unidades, sendo 2 embaixo e 2 em cima, dependendo do zoneamento que aquele terreno está, né? E a falta de loteamentos também planejados, isso aí também causa uma grande alta no preço da terra. E não é só os valores do aluguel que assustam. Das 10 cidades com metro quadrado mais caro do país, 4 ficam em Santa Catarina. Balneário Camboriú lidera a lista, com o valor de R$ 11.635 por metro quadrado, seguido de Itapema. Florianópolis e Itajaí ocupam a 6ª e 7ª posição, respectivamente. Fatores como segurança e qualidade de vida são grandes atrativos nesses municípios. Acredito que Santa Catarina é um estado muito promissor, né? Hoje a gente tem aí um estado muito bom, questão de empregos, né? Qualidade de vida. Nossas cidades aí têm segurança, policiamento muito forte em Santa Catarina. Com isso, eu acho que acredito que o pessoal de outros estados procuram qualidade de vida e buscam Santa Catarina por isso. Garopaba, ela traz uma qualidade de vida diferente de muitas cidades, né? Hoje, principalmente, Garopaba, ela está um condomínio fechado, praticamente, né? A gente tem 2 entradas e 2 saídas, uma cidade que tem praticamente criminalidade zero, dificilmente escuta alguém ser assaltado, né? Esse verão, principalmente, não se ouve roubo, não se ouviu falar de roubo, de casa, como outros verões aconteciam, né? O Reino Unido anunciou nesta semana a venda da sucursal do falido banco californiano Silicon Valley Bank ao HSBC. Muitas empresas de tecnologia eram clientes do SVB e temiam ficar sem liquidez. A transação foi tratada na imprensa britânica como uma venda facilitada pelo governo e pelo Banco da Inglaterra. Em um comunicado, o Tesouro Britânico anunciou a venda e afirmou que os clientes no país vão poder acessar os depósitos e serviços bancários normalmente. O ministro das Finanças, Jeremy Hunt, afirmou que a operação foi realizada sem o apoio do contribuinte e que os clientes do SVB no Reino Unido devem se sentir confortáveis com a solidez do HSBC, que afirmou ser o maior banco da Europa. O ministro comemorou a rápida solução depois de um fim de semana de reuniões e negociações, já que muitas empresas de tecnologia eram clientes do SVB e temiam ficar sem liquidez. Autoridades americanas anunciaram no domingo uma série de medidas para tranquilizar os clientes particulares e empresas sobre a solidez do sistema bancário americano, além de tentar garantir acesso a todos os depósitos do banco falido. No deserto colombiano de Lagoajira, famílias viajam quilômetros para conseguir atendimento médico para crianças em estado grave de desnutrição. A falta de comida, água e escândalos de corrupção na região colocam a cidade atrás apenas da Síria no ranking mundial da taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos. A desnutrição é uma condição que mata quase 100 crianças por ano nesta remota região do país sul-americano. Alguns jovens conseguem sobreviver após receberem cuidados médicos, como o caso da pequena Rosalinda, que atravessou subnutrida o deserto com a mãe. Uma viagem de quase 24 horas. Quando cheguei ao hospital, minha filha estava muito doente. Era como carregar um trapo nos braços.
De acordo com as estatísticas das autoridades, a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos em Lagoaxira foi de 21 a cada 1.000 nascimentos em 2021. O número é superado somente pela Síria, país em guerra civil há mais de 10 anos. Pelo menos 20 crianças morreram de desnutrição em Lagoaxira durante os primeiros 4 meses do governo de Gustavo Petro, que em pouco menos de um semestre no poder, admitiu que este é o seu primeiro fracasso. De acordo com a Defensoria Pública da Colômbia, 308 crianças morreram de fome em 2022, 111 a mais que no ano anterior. Desse número, 85 casos foram apenas em Lagoaxira. A vezes não há comida. Às vezes não tem comida. Com o que eu compro, às vezes comemos uma vez por dia. A vezes come um solo el día. Nuestra principal necesidad es el agua, que siempre lo hemos necesitado. Nossa maior necessidade é a água, que sempre precisamos. Procuramos uma solução para ter água aqui na nossa região. Buscamos a forma como para ter uma água aqui em nosso próprio território. Sandre Pieiu, que não pode carregar galões por conta da gravidez, admite que às vezes se abastece das enormes poças de água de chuva onde os animais também bebem. De acordo com a liderança indígena do local, o Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar do Estado está ciente da situação e envia suplementos alimentares, que não chegam há mais de 2 semanas. A chefe da entidade pediu demissão no início de fevereiro. O ex-governador local, José Balasteiros, está sendo julgado por desvio de dinheiro do Programa Alimentar das Escolas, que fornece para os maiores de 5 anos uma alimentação considerada precária por funcionários dos colégios. Um projeto que nasceu em Santa Catarina em 2001 busca proteger e conscientizar a população sobre o peixe-mero. A espécie, de grande porte e comportamento dócil, está criticamente ameaçada. Em risco de extinção no Brasil, os meros são a maior espécie de garoupa do Oceano Atlântico. A captura e comercialização do peixe são considerados crimes ambientais. As principais ameaças à espécie são a supressão de manguezais, habitats essenciais para que o mero chegue na idade adulta, a degradação do meio ambiente e a pesca ilegal, que não para, apesar da proibição. O coordenador da pesquisa explica qual a atual situação da espécie. Então, a situação dos meros hoje é crítica, né? Então, ele está classificado hoje pela IUCN, que é uma instituição que classifica essas espécies, né, quanto ao nível de ameaça no ambiente, ele está como criticamente ameaçado no Brasil. Essa é a mesma categoria, por exemplo, da onça-pintada, da ararinha azul. Então, assim, a gente teve um declínio de mais de 80% das populações de meros nesses últimos 60 anos, né? Então, quando a gente vai analisar, hoje a gente não consegue ainda encontrar os meros numa abundância que se encontrava na década de 60, 70, 80, por exemplo, né? E vai assim, leva muito tempo para ocorrer uma recuperação dela, mas mesmo assim a gente não encontra ele ainda nos ambientes naturais onde eles eram comumente reportados. A gente sabe que a fiscalização não consegue ser efetiva, né? Devido ao tamanho do litoral e entre outras questões, né? Então a estratégia nossa do projeto é levar a informação para as pessoas, fazer com que elas conheçam a espécie e que elas comecem a atuar na proteção da espécie, né? Quem pesca ou pescava, deixar de pescar, ou que tem algum parente ou amigo que pesca, ir lá e sensibilizar ele, dizer, olha, não mate mais, esse peixe é importante, né? É importante para todo o ser humano, para todo o planeta, né? Para todo o ambiente. Então, desde educar a primeira infância, né? Informar sobre as questões ambientais, até os pescadores mais antigos. Então, a estratégia que eu vejo que tem mais impacto na preservação da espécie hoje é a sensibilização da população, né? E que ela, se faz errado, deixe de fazer, ou, né, melhore todo o seu modo de vida como um todo, né? Próprio deixar de jogar lixo, deixar de agredir o meio ambiente de qualquer maneira, mas principalmente deixando de pescar o peixe ou protegendo os locais onde ele ocorre. O projeto Meros do Brasil surgiu em Santa Catarina em 2001.
Hoje está presente em 9 estados, realizando ações de pesquisa científica, educação ambiental e comunicação. Promover uma relação mais responsável e sustentável entre sociedade e meio ambiente, a partir da conservação dos meros e dos ecossistemas costeiros e marinhos, é a missão da iniciativa. Ela é uma espécie muito interessante para trabalhar essa temática de conservação dos ambientes marinhos costeiros, né? Especialmente por ela habitar todos esses ambientes, desde a parte marinha, né, dos recifes rochosos, costões rochosos, até passando pelos estuários e os manguezais, que são ambientes, né, berçário dessa espécie. O mero, ele reproduz no ambiente marinho, né, geralmente ele está muito próximo de uma grande baía, né, como assim Paranaguá, né, a Baía da Babitonga. Então ele reproduz fora dessas baías no ambiente marinho, e as larvas deles são carreadas pelas correntes marinhas lá para dentro dos manguezais, que é onde a gente fala que as larvas elas vão assentar lá dentro, né? Então é onde elas saem dessa vida na coluna d'água do plâncton e vão para o fundo, né? Começar a viver como um peixe, né? Que nada, se esconde entre rochas, tocas, e é ali onde elas encontram o ambiente propício, rico em alimentação para elas se desenvolverem, e ele começa então a crescer, migra para os estuários até chegar no tamanho adulto no ambiente marinho. A gente consegue encontrar meros, por exemplo, jovens dentro dos estuários e dos manguezais, e os adultos a gente só encontra lá fora, né? Então a gente lá no costão rochoso, a gente não encontra meros de 5, 10 centímetros de tamanho, né? Eles geralmente estão lá dentro dos manguezais. Para conseguir mapear e monitorar os animais da espécie, os pesquisadores utilizam a telemetria, uma tecnologia que implanta tags nos peixes e os monitora com equipamentos sonoros instalados no fundo do mar. A ferramenta, aplicada em Santa Catarina e no Paraná desde 2014, registrou 33 exemplares, sendo que 9 foram mapeados neste verão. A telemetria ela é uma técnica que ela vem sendo usada para estudo de diversos animais, né, ao longo da história. Começando pelos grandes mamíferos, né, nas savanas da África lá, bota-se aquele colar nos ursos, né, nos Estados Unidos ou nos leões da África. Então, uma coisa assim que a gente via nos documentários antigamente e era feita por rádio. Essa, embaixo d'água, ela é feita por som. Então, a gente tem um transmissor que vai inserido dentro da cavidade abdominal do peixe, e esse transmissor ele emite um código que é sonoro, que é como se fosse um código Morse. Então, vão ser vários cliques, a gente chama de cliques, e esses cliques, quando ele é recebido pelo receptor, né, que é um hidrofone, basicamente, que codifica esses cliques e vai gerar um número. E vai gravar a hora que aquele número, então, foi registrado ali. E essa é a informação que vai nos dizer que o peixe está ali ou não está ali, né? Então, esse sinal, aí a gente tem várias configurações desses transmissores, mas o que a gente usa para o mero, basicamente, a cada 3 minutos, de 3 a 5 minutos, ele emite esse sinal para o transmissor que está ali e que vai captar esse sinal num raio de até 500 metros. E agora olha que notícia boa. O medicamento que impede o desenvolvimento da atrofia muscular espinhal, conhecida como AME, passará a fazer parte do Sistema Único de Saúde. Parlamentares catarinenses que atuaram com empenho nesta batalha consideram uma vitória muito importante. Uma luta iniciada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina alcança resultados muito importantes para os portadores de AME, a atrofia muscular espinhal. O Ministério da Saúde anunciou que vai incorporar ao Sistema Único de Saúde, o SUS, o medicamento que impede o desenvolvimento da doença. Segundo dados do próprio Ministério, a doença afeta 1 a cada 10 mil pessoas que nascem no Brasil. O deputado Fabiano da Luz abordou o tema em fala na sessão ordinária desta semana. Nós fizemos várias audiências com a Anvisa no Ministério da Saúde, com a equipe do SUS, mostrando para eles a importância da incorporação do medicamento. E nós partimos de Santa Catarina forçando alguns passos que o Ministério da Saúde teria que dar. O primeiro, reconhecer o medicamento para que ele fosse aprovado e medicado no Brasil e não mais nos Estados Unidos. O empenho da atuação dos parlamentares catarinenses também fez com que a Anvisa adotasse um valor padrão para o medicamento.
cujo preço oscilava conforme a variação do dólar frente ao real. A última conquista é considerada a mais importante. Parabéns aos parlamentares pela conquista. E você vai ver a seguir: colheita da uva é marcada pelo Festival Vindima de Altitude, que movimenta a Serra Catarinense. Inflação volta a subir e educação puxa os indicadores. Litoral catarinense tem importantes sítios arqueológicos que precisam ser preservados e podem ser importantes atrativos turísticos. E morre Peninha, o guardião da memória e cultura catarinense. É depois do intervalo. Nós já voltamos. Neste sábado, a partir das 4 da tarde, o Gastrobar mais rock da Praia do Rosa abre as portas para você celebrar o espírito irlandês. Com música ao vivo, chopp verde, concurso da melhor fantasia e diversas outras atrações. A festa de St. Patrick's Day no D20 Pub terá ainda a presença da Big Jack Cervejaria, eleita a 3ª melhor cervejaria do país e a melhor de Santa Catarina. Traga seus amigos e prepare-se para uma festa inesquecível. A colheita da uva na Serra Catarinense é marcada pelo Festival Vindima de Altitude. O evento é realizado no Parque Nacional da Maçã em São Joaquim. A colheita da uva se encerra no dia 26 de março. O vinho é um dos carros-chefes da economia da Serra Catarinense. Por isso, nada mais justo que comemorar a abertura da colheita da uva com um festival. O Vindima de Altitude conta com programação especial em vinícolas da Serra e da região do Contestado, com boa gastronomia e atrações culturais. O governador do estado esteve presente no evento, que encerra amanhã. A colheita vai até o dia 26 de março. Esses produtores são da melhor qualidade e o produto é da melhor qualidade. Eu sempre, quando falo dos vinhos de Santa Catarina, a gente fala com muito orgulho. Nós temos vinhos superior a vinhos que a gente muitas vezes importa. Mostrar Santa Catarina, mostrar a Serra é um negócio fundamental, porque muita gente não conhece a nossa potencialidade. Então agora nós vamos fazer um calendário, vamos fazer todas as festas. O estado de Santa Catarina é um estado festeiro por natureza. Então nós temos que, ninguém vai aonde não conhece. Por isso que nós vamos fazer toda essa organização. Esperada por analistas de mercado, a inflação oficial veio maior que a esperada. O dado foi divulgado nesta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Grupo da Educação causou o maior impacto no índice. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que apura a inflação oficial do país, subiu 0,84% em fevereiro. Com o resultado,
O indicador acumulou alta de 1,37% no ano e de 5,60% nos últimos 12 meses. Os dados foram divulgados nesta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O maior impacto no índice de fevereiro foi causado pelo grupo Educação, que pesou 0,35 ponto percentual, ao apresentar maior variação, 6,28%. Segundo o Instituto, é a taxa mais alta desde fevereiro de 2004. Na sequência ficaram saúde e cuidados pessoais e habitação. Em movimento contrário, transportes, alimentação e bebidas recuaram na comparação ao mês anterior. Ainda sobre economia, o IBGE também divulgou dados da safra de fevereiro. A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas, estimada para 2023, deve totalizar 298 milhões de toneladas, 13,3% maior que a de 2022 e 1,3% abaixo do levantamento de janeiro deste ano. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou nesta quinta-feira uma nova previsão para a safra de cereais, leguminosas e oleaginosas para esse ano. O levantamento realizado em fevereiro estimou produção de 298 milhões de toneladas este ano. A previsão é 1,3% menor que a estimativa na pesquisa anterior de janeiro. A redução deve-se principalmente à seca provocada pelo fenômeno Laninha, no Rio Grande do Sul, terceiro maior produtor de grãos do país. Apesar disso, a safra desse ano deve ser 13,3% superior à observada no ano passado. A previsão é de 34,9 milhões de toneladas a mais. O recuo de janeiro para fevereiro deve-se principalmente à redução das previsões nas safras de soja, arroz e milho. Mesmo com os ajustes na previsão, esperam-se aumentos em relação a 2022 nas safras de soja, milho e algodão. O governo de Santa Catarina está promovendo uma reforma administrativa. Nesta semana, 3 novos secretários foram empossados. O governador Jorginho Melo empossou nesta semana os secretários de Ciência, Tecnologia e Inovação Marcelo Fetti, de Portos, Aeroportos e Rodovias Beto Martins e de Planejamento Edgar Ussui. Na oportunidade também tomaram posse os adjuntos da Comunicação Renata Furlaneto, de Portos, Aeroportos e Ferrovias Robson Coelho e de Planejamento Lucas Amâncio. Os secretários das pastas destacaram a importância da criação das novas secretarias, que fazem parte da reforma administrativa. O objetivo é valorizar áreas estratégicas para o Estado catarinense. E hoje é um marco de felicidade, tenho certeza que o setor está recebendo isso muito bem, porque a logística é o caminho para que a indústria de Santa Catarina possa ser mais forte, é o caminho para que o agronegócio de Santa Catarina possa ser mais forte. Muitas pessoas podem pensar que algumas empresas se instalam em Santa Catarina, vou usar o exemplo da BMW, só porque em Santa Catarina tem uma mão de obra qualificada e tem outros atributos, mas na verdade um dos grandes atributos de Santa Catarina é a logística. Então o nosso objetivo é estruturar de uma maneira técnica todo esse trabalho de transformar as vontades da população através do mandato do governador Jorginho Melo em entregas efetivas na ponta. Nosso objetivo principal é fazer com que Santa Catarina mantenha os índices bons e melhore seus índices que não estão tão bons. A Secretaria de Ciência e Tecnologia ela vai trabalhar basicamente em 2 frentes, né? De um lado, na criação de políticas públicas que fomentem o desenvolvimento econômico pela inovação e, de outro lado, em criar condições para que a administração pública possa se apropriar dessas inovações como forma de melhorar a prestação de serviço público para a sociedade, em áreas como saúde, segurança pública, educação, enfim, todas as áreas finalísticas do governo. O governador destacou ainda a importância dos setores que necessitam de gestores bem preparados e visibilidade, resultando em crescimento, geração de emprego e renda. O estado de Santa Catarina, esse estado que não pode ser surpreendido, esse estado que precisa ser planejado, esse estado que precisa dar condições a quem quer empreender em Santa Catarina, nos apontando caminhos, e só se faz com planejamento eficiente, para que consiga cada vez mais mostrar para a sociedade o que nós estamos fazendo no governo. Um governo eficiente, um governo que tem responsabilidade e tem compromisso com o seu plano de governo.
O que nós prometemos, nós vamos cumprir 100%, com muita lealdade e com muita coragem, porque Santa Catarina é um estado que tem pressa, é um estado diferente e será o melhor estado do Brasil. A Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, a ACAERT, realizou a cerimônia de posse do novo diretor. O radiodifusor Fábio Bigolin, da Rádio Clube de São Domingos, foi eleito para assumir a entidade até 2025. Essa foi a primeira cerimônia de posse de diretoria da ACAERT após 6 anos, já que por conta da pandemia não houve o evento na gestão passada. Fábio Bigolin foi eleito por aclamação em assembleia ordinária realizada no ano passado. Ele assume como 13º presidente da entidade, onde já atuou como vice-presidente regional oeste. Essa nova gestão tem por objetivo dar continuidade ao excelente trabalho realizado, mantendo todo o segmento unido, pois entendemos que juntos somos mais fortes. Entendemos também que novos obstáculos surgirão e, com eles, novas oportunidades. Teremos sim que estar preparados para seguir no caminho da retidão. Um novo momento se inicia, dando continuidade ao bom trabalho, com o mesmo compromisso, com a mesma sintonia, com a mesma dedicação e com a mesma responsabilidade. Obrigado. Durante o evento foi celebrado um acordo de cooperação técnica que credencia as emissoras de televisão e rádios que possuam um sinal de transmissão no território catarinense para a veiculação de mensagens de utilidade pública, de caráter educativo e informativo. O novo diretor fica no cargo até 2025. A declaração do imposto de renda, referente aos rendimentos do ano de 2022, já está disponível em programas do governo. Os contribuintes têm pouco mais de 2 meses para apresentar todas as informações ao leão. Iniciou nesta semana o prazo para a declaração do imposto de renda. Até 31 de maio, todas as pessoas com rendimento superior ao estabelecido na regra devem apresentar informações ao leão. A responsabilidade pela declaração é do contribuinte. É importante conferir atentamente as informações presentes no site da Receita Federal com os comprovantes dos rendimentos. É obrigação completar as informações não recuperadas. Da mesma forma que o contribuinte pode errar no preenchimento da declaração, a fonte da informação da pré-preenchida também pode errar ou não ter enviado as informações. Por isso, é importante procurar um profissional para não cair na malha fiscal. Algumas declarações elas acabam sendo um pouco mais simplificadas, né? Tanto que a gente tem lá dentro do próprio aplicativo da Receita Federal 2 formas de declaração, mas assim, mesmo assim, né, é orientado sempre buscar um contador para ajudar nesse processo e ter certeza que não vai cair na malha fina. Para quem optar em fazer a declaração sozinho, pode baixar o programa Gerador de Declaração 2023 e utilizar a opção pré-preenchida. E basta entrar no programa e autenticar a conta gov.br nos níveis ouro ou prata. Já para fazer a declaração do IRPF 2023 em smartphones, será necessário baixar uma nova versão do app Meu Imposto de Renda. Mas é importante ficar atento a todas as informações disponibilizadas. Agora, nós também temos a opção de fazer a declaração pré-preenchida, então o contribuinte ele pode fazer uma conta ouro ou uma conta prata lá no site Gov e vai buscar essas informações ou vai importar essas informações direto da Receita Federal. Então, até está tendo um movimento da Receita Federal incentivando esse tipo de declaração. Mas é importante ainda a gente mencionar que a declaração pré-preenchida, essa que a gente importa por meio da conta ouro e conta prata da Receita Federal, não impede o contribuinte de cair na malha fina, porque pode acontecer de ainda assim ter algum dado que ficou incorreto. Então, beleza, faça a importação dessa declaração, mas confira todos os dados e faça o ajuste caso necessário. Pessoas com rendimento tributável anual superior a R$ 28.559,70 devem fazer a declaração. Além deles, outros grupos também se encaixam na lista de obrigação. Então, por exemplo, se uma pessoa ela teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, que dá cerca aí de R$ 2.380 por mês,
ela já vai ter que fazer a declaração do imposto de renda. Ou então, caso tenha recebido R$40 mil de rendimentos não tributáveis, que não incide imposto de renda na fonte. Ou caso tenha algum ganho de capital, tenha vendido algum bem seu que tenha gerado lucro, imposto de renda, vai ter que fazer a declaração também. Teve atividade rural acima de 142.798,50, vai ter que fazer a declaração também. Esse ano também teve mudança para quem faz operações na Bolsa de Valores. Até o ano passado, as pessoas que negociavam pelo menos R$1, qualquer valor, na Bolsa de Valores, eram obrigadas a fazer essa declaração do imposto de renda. Só que, pensando também no desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro, essa regra mudou para esse ano. Então, só são obrigados, né, caso não estejam em nenhuma outra regra para declarar imposto de renda, essas pessoas que fizeram movimentações de venda de ações até R$40 mil, que não tenham tido lucro com a venda dessas ações, ou caso tenham tido lucro na venda de ações que movimentou aí 20 mil em vendas de ações. Então, se está nessa regra, vai sim fazer a declaração do imposto de renda também. Segundo a Receita Federal, em apenas 2 dias, mais de 2 milhões de declarações do imposto de renda foram recebidas. O estado que enviou o maior número de declarações foi São Paulo, com 655 mil, representando 30,3% do número total. Seguido pelo Rio de Janeiro, com cerca de 193 mil, representando 8,9% do total. E depois Minas Gerais, com quase 180 mil declarações. Você pode consultar o site da Receita Federal, né? No caso, procurar um contador, você vai dar um acesso a ele e vai verificar, então, lá por meio do portal ECAC, se existe alguma pendência sua com a Receita Federal. Se você tivesse, né, que declarar imposto de renda em outros anos, não fez a declaração, é bem provável que tenha lá essa instrução para que você realize a declaração do imposto de renda. Isso vai vir acompanhado de uma multa de pelo menos R$165 e mais um percentual de multa, né, sobre o imposto devido, caso tenha. Você lembra em quem votou para deputado nas eleições passadas? Você lembra quais eram as promessas que fizeram você decidir o seu voto? E o mais importante, tem acompanhado se ele continua com os mesmos objetivos da campanha? Uma iniciativa de empresários de Santa Catarina tem trabalhado para que promessas feitas no pleito de 2022 não fiquem apenas no discurso. Nessa semana, uma associação empresarial de Santa Catarina reuniu algumas lideranças empresariais para voltar a discutir antigas demandas da região. A reunião faz parte do projeto Voz Única. Nas eleições de 2022, a Federação das Associações Empresariais do Estado e os associados levaram as prioridades de cada região e apresentaram aos candidatos. Os políticos se comprometeram com todas as solicitações feitas. Agora, 6 meses após o pleito, os deputados que foram eleitos voltam para as regiões para tentar, junto com a iniciativa privada, buscar a solução para as demandas. Eu entendo muito importante que toda a sociedade civil esteja organizada, que a gente possa estar fazendo essas reuniões rotineiramente, para que as demandas aqui da nossa região, né, como por exemplo a redragagem do Rio Tubarão, como o aeroporto Humberto Guizzo Bortoluzzi, como a ampliação do porto de Imbituba, possam sempre estar na pauta e a gente está sempre trabalhando para que isso se desenvolva e se retorne em benefício para toda a nossa população. No encontro dessa semana foram discutidas as prioridades de Tubarão e região, muitas delas demandas antigas. Ao todo foram 10 tópicos que solicitaram melhorias na infraestrutura de estradas, no aeroporto regional de Jaguaruna e na rede de distribuição elétrica e de gás natural, além da elaboração de planos de desenvolvimento turístico e do agronegócio para a região da Amurel. Conversei muito sobre a questão da redragagem do Rio Tubarão, aqui, que é uma obra que há décadas a cidade e a região luta, colocando para eles, olha, antes da gente brigar pelo dinheiro, nós temos que brigar por alguns estágios que a gente precisa passar antes de ir pela luta específica do recurso, né? Que é a atualização do projeto, de um projeto que foi feito há 10 anos atrás, que é a questão da licença ambiental, que é burocrática, é complexa, não é fácil. Então a gente conseguiu mastigar muitos projetos aqui nessa reunião, mastigar, colocar em que patamar, em que altura estão esses projetos. Demandas que
que envolvem um recurso financeiro bastante elevado. Vou dar um exemplo a todos aqui, né? Por exemplo, a redragagem do Rio Tubarão está com um custo estimado aí de mais de meio bilhão de reais, em torno de 560 milhões. Então precisa de investimento do Estado, investimento do governo federal e quem sabe até uma parceria público-privada. É nisso que nós vamos estar trabalhando, buscando esses recursos, já que o projeto está prestes a ficar pronto e concluído. Então as coisas vão evoluindo, nós vamos discutindo e vamos avançando, juntos, em cada um, com mais conhecimento numa área ou outra, mas nos ajudando. Só assim vai com certeza progredir e evoluir, através dessas conversas, as boas ações. Então é lógico que se nós discutirmos tudo de uma hora só e querer resolver tudo de uma hora só, nada vai acontecer. Então vamos passo a passo, discutindo, evoluindo e que ali na frente nós vamos conseguir com certeza os melhores resultados aí para a nossa região e é o que as pessoas esperam de nós. E é isso que vamos fazer. Pesquisas apontam que mais de 60% dos brasileiros não lembram em quem votaram nas eleições passadas. Isso pode impactar diretamente no dia a dia, pois é cobrando a realização de compromissos firmados durante a campanha que o cidadão poderá ter soluções para as demandas da localidade onde vive. A gente tem que chegar e cobrar, e principalmente o que eles anotaram lá no Santinho, né? Porque as propostas deles no Santinho e para a gente cobrar. Eu acho isso extremamente necessário. Eu tenho acompanhado principalmente no noticiário, né? Então a gente tem acompanhado, mas não individualmente, né? O trabalho em si realmente está bem complicado, porque há uma oposição de ambos os lados, há uma certa resignação em relação ao que foi obtido nas últimas eleições. Então, bem complicado realmente isso, mas acredito que a gente pode chegar num bom termo de governo aí nos próximos anos. Acho muito importante acompanhar desde que eles prometeram, né, o que iam fazer. Então a gente tem que acompanhar se eles estão realmente fazendo o que prometeram na campanha, porque isso é importante para o nosso país, para o nosso estado. A ideia é que as reuniões ocorram a cada 90 dias, fazendo com que as demandas não fiquem no esquecimento. O que eu achei mais interessante ainda é que logo depois da eleição, e agora de novo, eles provocam os deputados eleitos para que a gente possa dar continuidade nessas obras, nessas lutas, nessas bandeiras que nós defendemos lá no período eleitoral. Porque isso tem que ter uma continuidade, não adianta ficar só no período de eleição, né? Até porque essas entidades são entidades formadoras de opinião. A palavra deles, a mensagem deles chega no grande público. E quando eles nos trazem para esse debate, eles acabam nos orientando também. As obras importantes, aquilo que a gente pode fazer de melhor, aquilo que a gente pode estar buscando. A vida ela acontece, é lá na comunidade, é lá no bairro, é nas cidades, não é na capital, sendo ela estadual ou federal. A vida acontece, é lá na cidade, lá nos cantinhos, é lá que as pessoas moram, é lá que tem as dificuldades. E é ao encontro dessas pessoas que nós temos que ir para tentar entender o que precisamos defender com mais afinco em cada região. E chegou o momento do comentário político. Hoje, o jornalista Tiago Pereira volta a falar dos apadrinhamentos de políticos em cargos do Executivo. Desta vez, uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, deu carta branca para Lula. 587. Esse é o número de indicações que Lula poderá fazer em estatais. Olá para você, Marcelo, e toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. A decisão de Lewandowski suspende a aplicação daquela regra que já falamos aqui, que proibia a indicação de integrantes de estruturas dos governos federal, estadual e municipal, ministros, secretários e assessores para a direção de estatais, ou seja, a turma toda. E na mesma decisão, o ministro permite também que integrantes de partidos ou pessoas que atuaram em eleições também possam assumir cargos em estatais. A questão da legitimidade, ou seja, se a pessoa tem ou não capacidade técnica e de conhecimento, isso fica para segundo grau.
Esses 587 cargos que abrem para Lula indicar têm remuneração de 214 mil até 3 milhões de reais. Talvez seja por isso que esse tipo de pauta passe tão rápido lá no Supremo. Casos de Brumadinho, Mariana, as próprias condenações da Lava Jato seguem passos lentos. Mas os pedidos do chefe do Executivo, ao que parece, passam rápido. E tudo na luz do dia. Sim, porque Lula chegou a dizer em um encontro com prefeitos que prefere, abre aspas, político competente do que um técnico. Segundo ele, os políticos entendem um pouco de tudo e o técnico não sabe nada. Sei, nós, o Brasil inteiro, sabemos bem o que os políticos sabem fazer. Tem muita gente boa, mas tem também uma parcela que mancha a classe. Basta a gente ver aqui em Santa Catarina, na Operação Mensageiro, que está em vigor pelo Ministério Público do Estado, onde 11 prefeitos estão presos. Tem cidade como Tubarão, onde até o vice-prefeito foi para o Chilindró. Eles pediram arrego essa semana, mas o Tribunal de Justiça do Estado foi unânime e não deu. Ao despachar a decisão, Lewandowski disse que a lei das estatais, da forma como ela estava, discriminava pessoas. Gente, vocês entenderam que no Brasil as leis servem para serem interpretadas pela oportunidade? Quer dizer que é bom para o amigo meu, para o presidente que eu me simpatizo, serve. Se é para o opositor, não serve. É muita ingenuidade esses caras acharem que nós não sabemos as reais intenções deles. É muita petulância e haja paciência, viu? E a chamada emenda do relator, popularmente conhecida como orçamento secreto, parece ser mantida. Lula terá 100 bilhões para gastar. Os petistas não chamavam esse artifício de corrupção quando Bolsonaro governava? Pois é, tá aí mais uma daquelas medidas do com o outro não pode, comigo pode. Como uma base de apoio ruim no Congresso, o governo do presidente Lula deu sinais de manter o orçamento secreto, tão criticado na gestão de Bolsonaro, que beneficiou inclusive deputados do próprio Partido dos Trabalhadores. Esses 100 bilhões eles querem transferir dos caixas do governo federal para aumentar a base de apoio sem qualquer transparência e mantendo em sigilo o nome dos parlamentares que definirão o destino dos recursos. A modalidade foi ressuscitada em uma portaria assinada pela ministra Simone Tebet, que criticou a prática enquanto concorria à presidência da República. Esther Devik e Alexandre Padilha. Esse último, que é ministro das Relações Institucionais, tem o poder de centralizar a negociação com o Congresso de verbas controladas diretamente pelo Executivo, sem a necessidade de equidade na divisão dos recursos e, claro, sem nenhuma transparência na indicação. Uma decisão que pegou feio, mostra cada vez mais que o brasileiro deve sim desconfiar e cobrar dos políticos, como nós mostramos na matéria agora há pouco. Aquilo que prometem em campanha, é preciso a gente, portanto, fiscalizar e cobrar. Parece que o eleitor de Lula e Tebet tem muito que cobrar, afinal, prometeram uma coisa e na prática, pelo menos até o momento, estão fazendo outra. E uma série de ações de invasão de terras voltaram a ocorrer no país, ferindo o direito à propriedade. Um deputado de Santa Catarina propôs a criação de uma lei que busca penalizar os invasores. O que falar desse projeto, Tiago? É a iniciativa de autoria do deputado estadual Carlos Humberto, do Partido Liberal, quer deixar o cerco fechado para aqueles que querem, em nome da reforma agrária, tomar posse do que não é seu. Quem for flagrado cometendo esse ato terá suspenso qualquer auxílio ou benefício de programas sociais do governo federal. Será impedido de participar de licitação com o serviço público. Fica proibido de assumir cargo comissionado e firmar qualquer contrato de gestão e parceria com o Estado. Finalmente, alguém que realmente pensa no bem comum. Esses atos de invasão, tratados por muitos como ocupação, precisam de um freio. Afinal, cadê a política do governo na reforma agrária? O Estado é que deve destinar as áreas para aqueles que querem sobreviver da terra.
Errado está aqueles que querem se apossar de áreas de outras pessoas em prol de uma causa que já foi nobre, mas hoje padece em meio à ideologia política e partidária. Vamos ver se esse projeto andará aqui em Santa Catarina e, quem sabe, talvez sirva de exemplo ao Congresso. Por hoje é só, Marcelo e audiência. Eu volto na próxima semana. Até mais. Obrigado, Tiago. E na madrugada desta quinta-feira, o Peninha, guardião da memória e cultura de Santa Catarina, faleceu aos 73 anos. Ele estava internado há 1 mês por pneumonia. Um contador de histórias nato. Assim era descrito Gelsi José Coelho, mais conhecido como Peninha. Museólogo e artista visual, ele foi assistente do mestre Franklin Cascais por 12 anos. Pintor, escultor, dramaturgo, ator e criador de instalações urbanas, como o presépio natural e artesanal da Praça 15 de Novembro, no centro de Florianópolis. Como escritor, criou diversas lendas. A mais famosa é a do Baile das Bruxas em Itaguaçu. Na madrugada da quinta-feira, Peninha faleceu aos 73 anos em decorrência de uma pneumonia. Ele estava internado há 1 mês em São José. A data coincidiu com o aniversário da morte de 40 anos do artista Franklin Cascais. Em 2022, o pesquisador deu entrevista a um projeto da Pix TV, falando sobre a cultura da região. Quando a gente fala desses elementais, desses seres sobrenaturais, desse desconhecido, né? Que a gente tem uma dúvida, é melhor rezar uma oração, que também é uma benzedura, né? Que é bem tradicional assim. Muita gente ainda sabe isso. E essa foi recolhida por Franklin Cascais, na ilha de Santa Catarina. Que eles usam 2 elementos, sempre tem um elemento, né? Para fazer a benzedura. E nessa eles usam 2 elementos muito interessantes. Um é o signo de Salomão, a estrela, né? E o outro é uma vela benta na sexta-feira da paixão, na sexta-feira santa. E com esses 2 elementos eu te benzo. 13 raios tem o sol, 13 raios tem a lua. Salta, demônio, pro inferno, que esta alma não é tua. Tosca, marosca, rabo de rosca, aguilhão nos teus pés e freio na tua boca. Por cima do telhado, São Pedro, São Paulo e São Fontista. Dentro da casa, São João Batista. Bruxa, tatarabruxa, não me entres nesta casa, nem nesta comarca toda. Por todos os santos dos santos. Amém. Além das praias paradisíacas, o litoral sul de Santa Catarina possui outro tesouro, os sítios arqueológicos. A nossa equipe conversou com um historiador para entender a importância de conhecer e preservar esses espaços. Localizada em um litoral com importantes sítios arqueológicos, Garopaba herdou um valioso acervo de uma cultura milenar. Estima-se que os sambaquianos, o povo que habitou essa região, esteve aqui há cerca de 8.000 anos atrás. Essa população detinha o mesmo conhecimento de sociedades neolíticas europeias, com lugares sagrados, monumentos rupestres, sítios de arte e ciência astronômica. Nós estivemos visitando alguns desses locais com um historiador, que nos explicou a importância de conhecer e preservar essa história. Preservar é o mínimo, né, que nós podemos fazer, né? Que preservar na pedra, ela já está, dá para dizer, preservada. Eu acho que nós temos que cuidar do ambiente, do entorno, porque são marcas, né, que contam a história da humanidade. E nós temos essas marcas aqui. E além dela ter um cunho, né, importante, né, histórico, nós temos a questão do turismo cultural, né, que pode trazer grandes benefícios para Garopaba. Então a presença, né, dos povos primitivos aqui na nossa costa, né, garantem que esse lugar é um lugar especial. Foi escolhido para se morar aqui, por ser um lugar agradável, né, rico em alimentos, um bom lugar para se viver, né, há milhares e milhares de anos atrás. Então seria interessante, né, que nós, hoje, pelo menos respeitássemos, né, esses ambientes, esses locais, com alguma identificação, uma manutenção, até mesmo para que as pessoas que vêm nos visitar passem a saber, né, um pouco mais da nossa história, que é o que nós precisamos valorizar cada vez mais, a nossa história. Nossa primeira parada foi na Praia da Vigia, em uma oficina lítica localizada na esquerda de quem está na praia, olhando de frente ao mar.
uma densa vegetação acabou cobrindo parte das marcas nas rochas, que indicam que naquele local os povos pré-coloniais produziam seus utensílios de trabalho, afiando e polindo peças nas pedras. Nós podemos dizer assim, no mínimo 8.000 anos, né? Contando do presente. Mas é que elas vêm sendo utilizadas, né, pelos povos, né, que vieram na sequência, né, como por exemplo o Embiá Guarani, que quando ele chegou aqui há mais ou menos uns 3.000 anos atrás, ele foi usando essas oficinas líticas que já pertenciam ao homem do Sambaqui. Então ele também continuou usando essas oficinas e elas estão aí e vão ficar aí para sempre, porque elas estão marcadas na pedra, né? Então elas vão estar aí para a eternidade. Então eu creio que esse processo do tempo, né, é isso, mas a gente pode dizer que pelo menos 8.000 anos sem preocupação, assim, que elas já estão aqui sendo utilizadas. A segunda parada foi no início da trilha do Casqueiro, na Ponta da Vigia. Ali foi feita uma réplica de um observatório solar, ferramenta utilizada para calcular as estações do ano e estar em sincronia com a natureza. Era um instrumento importante para saber a época exata de plantar, pescar e colher. Para isso acontecer, né, o Sol e a Lua eram os principais referenciais, né, para eles poderem fazer essas suas atividades culturais, para saber quando era a época de pegar, de chegar os cardumes de peixes, a chegada das baleias, da colheita, na hora de plantar, a época das frutas, para eles saber com antecedência. Por quê? Porque eles lidavam diretamente com a coisa natural. Então eles não podiam, por exemplo, começar a construir um equipamento de pesca quando o peixe estivesse aqui. Eles já tinham que construir o equipamento bem antes do peixe chegar. Para isso tinha que preparar as fibras naturais, eles precisavam se preparar com seus equipamentos, né? Secar, colher, secar, curtir, fazer todo o processo, para quando o peixe chegasse, eles estariam com os equipamentos prontos para fazer a pesca, né? Ou a caça, enfim. Então esses observatórios solares, exatamente eles davam esses avisos, sabe? Então eles faziam essas marcas com pedras, através das sombras, né? Usando a sombra do sol. Eles sabiam, quando a sombra chegar na tal pedra, a gente sabe que está na hora de colher tal planta, de fazer tal fibra vegetal, de preparar tal coisa, porque quando a sombra chegar lá naquela outra pedra, o peixe vai chegar. Então era uma espécie de um calendário, sabe? Movido pelo sol. A gente chama de um observatório solar. Então esse aqui é uma réplica que na época nós fizemos, trazendo, né, a mesma ideia, a mesma concepção de outros que nós temos aqui, né, feito pelos povos primitivos, só que estão dentro de propriedades particulares, muitos já foram destruídos, né, muitos foram tomados pela mata, enfim. Então, nós trouxemos para cá, que aqui é de fácil acesso para as escolas, né, para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre a nossa história. E para encerrar o passeio, fomos até o Morro do Índio, localizado na divisa entre a Praia da Ferrugem e a Praia da Barra. Esse é o maior sítio arqueológico de Garopaba. Ali, além das oficinas líticas, há conchas e vestígios dos povos originários e também corpos enterrados. Fernando explica os motivos pelos quais esse local foi escolhido como ponto de referência para os sambaquianos. Nós estamos aqui exatamente no Morro do Índio, né, entre a Praia da Ferrugem e a Praia da Barra, né? Só que hoje a gente considera ele como se fosse um morro, né, que está conectado aqui com o continente, porque toda essa faixa de areia, há pouco tempo atrás, ela não existia. Então isso aqui era como se fosse uma ilhota, sabe, perto do continente. Então de fácil acesso. Então se tornava um abrigo seguro para os povos sambaquianos, já que eles viviam integrados com a natureza. Eles não construíam moradias, proteções, assim, né? Então eles viviam em tocas de pedra, em capões de mato. Então eles viviam de forma bem natural. Então, para a segurança deles, como na época ainda tinha bastante animais selvagens aqui, né, principalmente a onça, então eles precisavam dormir em lugares seguros. Então essas ilhotas perto do continente eram bem seguras para eles, considerando que eles já sabiam navegar, né? Podemos dizer até que surfavam aí em cima de tábuas, né, de madeiras, né, que davam na praia, e remando com as mãos eles se deslocavam nesses espaços pequenos assim entre o continente e a ilha. Então esse lugar aqui se transformou numa morada segura por milhares de anos. Então esse aqui é um sambaqui, né? Um lugar onde eles modificaram inclusive o próprio ambiente de tanto tempo que eles ficaram aqui. Histórias da humanidade, né? Está aqui, né, registrada, como nós estamos aqui em cima dessa oficina lítica, que é uma das maiores aqui do litoral, né? Onde eles construíram seus equipamentos, né? E para mergulhar e pescar, porque eles mergulhavam muito bem. E caçavam e
faziam uma série de atividades, né, com os seus equipamentos de pedra, e eles não podiam perder esse equipamento, porque esse equipamento era valioso, então ele tinha que ser muito bem trabalhado e conservado. Então eles mergulhavam e ferravam os peixes embaixo d'água. Então eles eram excelentes mergulhadores, né? Então essas relações assim com esse lugar aqui, ele era muito intenso. Ainda há muito a ser pesquisado e entendido sobre o passado desse lugar. Mas é um fato que, para conseguir ler essa história, é preciso preservar, da forma mais cuidadosa possível, esses espaços. Ter esse olhar, né, da importância que é, né, a história da humanidade presente aqui, né, nesse lugar. Porque são poucos lugares no mundo que têm essas marcas, né? Então eu creio que isso tem que ser muito valorizado e principalmente respeitado. Esta edição do Pix Notícias fica por aqui. A edição completa você pode rever no nosso site pixtv.com.br. Nos acompanhe e interaja conosco nas nossas redes sociais. Nosso endereço é @pixtvhd. Obrigado pela companhia e um excelente final de semana.